Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Claro. Então hoje estudaremos a aula número 10, que é a estrutura de palavras. Pessoal, até aqui, até a aula 9, estudamos a fonética, que é o ramo da linguística que estuda os sons produzidos pela fala humana. Essa área procura estudar todos os sons que os seres humanos são capazes de produzir durante a fala. Então, a partir de agora, vamos estudar a morfologia, que, como eu disse, a nossa aula número 10. Pessoal, o que é morfologia? Então, a morfologia é a área da linguística que estuda a estrutura, a formação, a flexão e a classificação das palavras. Então, agora nós vamos estudar as palavras, como elas se estruturam, como se formam, como se classificam, certo? Então, gente, em geral, a palavra pode ser decomposta em partes: raiz ou radical, ou tema, vogal temática, desinências nominais, desinências verbais, os afixos, né, que são prefixos e prefixos, e vogal ou consoante de ligação. Então, gente, se alguém me perguntar qual a diferença entre raiz e radical? Então, raiz é o elemento fundamental da palavra. Não pode mais ser decomposta. Ou seja, é um elemento que não pode ser decomposto. E nele se encontra o sentido básico. É, além disso, comum as palavras da mesma família, as palavras cognatas. Então, o que são palavras cognatas? Palavras cognatas, elas nascem de uma mesma raiz e apresentam a mesma origem etimológica. Então, vamos ver. Por exemplo, o verbo reger. O verbo reger, o R, E e o G é a raiz das palavras cognatas, de regular, régua, por exemplo. Nós temos mais palavras cognatas, tem muitas outras, entre elas corpo, por exemplo, corporal, incorporar, corporação, corpanzil, etc. O radical, nós vamos falar sobre o que é o radical então. O radical, ele é o radical secundário. Então, gente, ela é a raiz acrescida dos afixos, caso haja. Não havendo qualquer afixo, que é o prefixo ou sufixo, a raiz e radical eles podem se confundirem. É por isso que a palavra rege, aí no caso que foi citado, eliminando-se a desinência ER, ficamos com a raiz, que nessa palavra é também um radical primário. Mas na palavra desregular, o desregul, eliminando-se a desinência ar, ficamos com o radical desregul, que é o radical secundário. Então, e o que é tema, professor? Se o professor me perguntarem. Então, tema é o radical acrescido de uma vogal temática. Mas nos nomes, nem sempre é fácil apontar a vogal temática, quando coincide com a desinência do gênero, ou passa de simples semivogal. Além disso, pode nem existir. Nos verbos, obtemos o tema com a eliminação da desinência do infinitivo, o R. Exemplo, o verbo amar, ama. E o tema é amar. Desculpe. O tema é ama. AM é o radical e a vogal temática. Características da primeira conjugação. Então, a primeira conjugação é terminada em ar, segunda em er, terceira em ir. Certo? E o que são afixos? Já até citamos em outras aulas, que são elementos de significação secundária que se agregam à raiz para formar uma nova palavra, derivada da primeira. Os afixos, eles chamam-se prefixos quando se antepõe a raiz, e os sufixos quando se pospõe. Exemplo, reluzir, o re é prefixo.
Sapateiro, o eiro, é sufixo. Então, e as desinências? Gente, as desinências são elementos que terminam as palavras, indicando flexões gramaticais. Divide-se em desinências nominais, quando indicam as flexões do gênero, e de número, quando indicam as flexões do singular ou do plural, certo? Por exemplo, se você diz menino, o O é desinência do gênero masculino. Menina, desinência do gênero feminino. O meninos, o S é desinência de número, no mesmo caso, no feminino, o S é desinência nominal de número. Então, vejam só. Quando indicam as flexões do gênero feminino, são isso aí. E as desinências verbais é quando indicam as flexões de número, pessoa, tempo e modo do verbo. Assim, nas formas, como foi citado antes, né, menino, menina, meninos, meninas, aluno, aluna, alunos, alunas. O E e o O são desinências de gênero e o S é desinência de número. Isso que nós chamamos, então, de desinências nominais. Na forma amávamos, por exemplo, temos AM, que é raiz ou radical primário. O A é a vogal temática. O VA é a desinência de modo temporal. E o MOS é a desinência de número pessoal. Então, quando é no verbo, nós chamamos de desinências verbais. Quando é nos nomes, chamamos de desinências nominais. E o que é a vogal temática? A vogal temática é a que se acrescenta ao radical de certas palavras. Essa vogal, ela amplia o radical e prepara para receber as desinências. Então, no caso, só tem importância nesse estudo, nosso presente estudo, a vogal temática dos verbos, pois caracteriza, né, a conjugação A. Vogal temática da primeira conjugação. E é da segunda conjugação. E I da terceira conjugação. Então, vejam só. A, vogal temática da primeira conjugação. E, da segunda conjugação. E I é da terceira conjugação. Agora, vamos falar da vogal ou consoante de ligação. As vogais ou consoantes de ligação são elementos sem qualquer sentido que se intercalam entre os outros para facilitar a pronúncia. Por exemplo, você diz assim, cafeicultor. O I, ele não faz parte da palavra, é café-cultor, né, quem cultiva o café. E o I, no caso, é uma vogal de ligação. Gasômetro, né, medida do gás, por exemplo, de gás, né? O O, ele fica ali, uma vogal de ligação, gasômetro. Chaleira, é o chá e o sufixo eira. O L fica no meio. Consoante de ligação. Paulada, mesma coisa. Nós temos substantivo e no caso ali, né, pau, substantivo, ada é um sufixo e o L fica no meio. Cafeteira também. Café, né, que é o substantivo, eira, que é o sufixo. O T fica ali no meio, entre o radical e o sufixo. Então, é uma consoante de ligação, nesse caso aí. Certo? Então, pessoal, agora nós vamos dar uns exemplos aqui no quadro, uns exemplos práticos, né? Para entendermos melhor. Tá? Então, pessoal, vamos aos nossos exemplos aqui no quadro, para ficar mais fácil a compreensão. Vejam só, na palavra belíssima, por exemplo, bel é a base do significado. Né? Ou, no caso, radical, raiz ou radical. Ism, sufixo de grau superlativo.
A desinência de gênero feminino e S, a desinência número plural. Então, pessoal, aqui nós... base do significado, radical, raiz é a mesma coisa. Né? Quer dizer, nós, de acordo com nós podemos denominá-los. Cantar, cante, radical. A, vogal temática. R, desinência do infinitivo. Desleal, des é o prefixo e leal é o radical. Tá? Lealdade, leal é o radical, dade é o sufixo. Então, agora nós vamos para outros exemplos. Então, pessoal, vamos a mais exemplos. Então, aqui no caso, alunas, até aqui, aluno, é o radical. O A é a desinência nominal do gênero feminino. E o S é a desinência nominal do infinitivo. Certo? Ou chamamos também de desinência de número. Né? O cantássimo. Cante é o radical. O A vogal temática. C, desinência de tempo, que está no perfeito do modo subjuntivo, né? Então, no caso, se nós cantássemos, né? Então, aí é o subjuntivo, o modo subjuntivo. E mos é desinência de primeira pessoa do plural, certo? Então, vamos lá. Nós temos agora aqui exemplos de vogais e consoantes de ligação. Primeiramente, nós vamos fazer aqui sobre os vogais. Café e cultura. Então, nós vamos lá. A palavra café é um substantivo, o I é vogal de ligação, e cultura é o substantivo, né? Um substantivo abstrato aí. Então, vamos agora, por exemplo, da consoante de ligação, certo? Então, pessoal, vamos a mais alguns exemplos aqui. Por exemplo, a palavra paulada. Pau, substantivo, e é o radical. Né? O L é uma consoante de ligação. Aí, ada é o sufixo. Cafeteira. Vejam só. Café é o substantivo, é o radical. É o radical da palavra. O T é uma consoante de ligação. Eira é o sufixo. Entendido? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido até agora. Até! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.